Então seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao programa Cloudly. Aqui eu compartilho com vocês as novas tecnologias, boas práticas, tendências e dicas de implementação sobre computação em nuvem. E no episódio de hoje eu vou te mostrar como migrar uma aplicação PHP MySQL para a nuvem da AWS Amazon, principalmente a parte de performance, custos e monitoria desse sistema em produção depois da migração. Vamos junto? Então vamos lá, pessoal, vamos direto aqui no console da Amazon, vamos falar sobre essa migração. Primeiramente, esse cliente ele tinha um servidor no data center chamado Limestone. A Limestone é um data center, né, americano. Esse data center é muito conhecido, muita gente compra servidores dedicados lá. Então você paga, o data center te dá uma máquina, né, física, e eles colocam lá no rack para você, conectam na rede do data center, mas daí para frente é tudo com você. Então todas as configurações, todas as instalações, updates, você precisa fazer. Então por isso que é chamado de servidor dedicado. Esse cliente estava na Limestone há mais ou menos 7 anos, rodando sistemas PHP em MySQL, que é muito comum, né? Um setup muito comum aí no mercado. E muito se fala sobre a cloud, né? Como você cria coisas novas em cloud, como você pode aprender novas tecnologias, mas o fato é que a esmagadora maioria das empresas que estão no Brasil hoje, né, rodando sistemas web principalmente, elas estão escritas em tecnologias mais antigas, né, que são as consideradas não cloud, do jeito mais on-premise. Esse é o termo em inglês usado para esses servidores que não estão em cloud. Tá? Então, essa esmagadora maioria de empresas precisam ir para o cloud mais cedo ou mais tarde. Eu sou um defensor da computação em nuvem. Eu acho que as vantagens que o cloud te dá, e desde que você faça isso de maneira consciente, né, e com conhecimento, as vantagens são inúmeras. Tá? E nesse caso específico, essa empresa é uma empresa de software que estava rodando esses sistemas na Limestone com apenas um único servidor. Há mais ou menos 3 anos atrás, esse servidor único que estava rodando essa aplicação, ele parou de funcionar. Problemas de hardware, alguma coisa aconteceu na máquina. O que aconteceu? Esse cliente teve que fazer a substituição da máquina física. Claro que a Limestone é um ótimo data center, eles providenciaram uma nova máquina para esse cliente. Esse cliente teve que fazer ele mesmo a migração, porque trata-se de um servidor dedicado. Ele mesmo fez a migração dos dados puxando de um backup. E aí tem que puxar o sistema, banco de dados, configurar tudo novamente, apontar DNS, fazer todo o procedimento de migração. Você deve imaginar que isso causou um grande impacto no negócio desse cliente. Né? Os sistemas ficaram fora do ar aproximadamente de 6 a 8 horas. Nessa época eu estava fazendo uma assessoria para eles e eu assessorei nessa migração. Foi difícil, tá? Porque os clientes não esperam isso, claro. Ninguém espera que o sistema fique fora do ar e principalmente ninguém espera que você tenha uma máquina só. Tá? Você poderia me falar, poxa Guilherme, mas esse cliente devia ter uma redundância, uma segunda máquina? Claro que sim, claro que sim, claro que deveria. Mas pensa nessa redundância, nessa configuração, sem ser no cloud, ela é muito trabalhosa. Você teria que espelhar as máquinas, você teria que fazer o balanceamento de carga com o balanceador de carga aí, né? O equipamento em si, ou você precisaria fazer esse balanceamento via DNS, enfim, muitas complicações. Nós, como profissionais da área de TI, ou mesmo você que é empreendedor e está vendo esse vídeo para como migrar a sua aplicação, a gente sabe dos custos envolvidos e nós sabemos também das boas práticas, mas nem sempre elas são possíveis, né, de serem colocadas em prática. Tá? Então, eu gosto de passar qual era o cenário realmente ali, é um cenário real, tá? Não é que eu estou inventando uma história, não. O cliente tinha uma máquina só. Conheço inúmeras outras empresas que têm 2 ou mais servidores, mas eles estão lá mais como um backup, mas ali uma rota que se der algum problema. Tá? Então, resumindo essa história desse cliente, ele teve esse problema. A Limestone criou um outro servidor, foi migrado, tudo funcionou e estava funcionando até um mês atrás, quando nós fizemos essa migração aqui, tá bom? Aqui na minha tela eu estou mostrando para vocês
qual era a configuração do servidor lá no Limestone. Então vocês podem ver aqui que era realmente uma máquina bastante potente, né? Um processador aí, não é dos mais novos, mas realmente a infraestrutura estava superdimensionada, né? Esse cliente, ele presta serviços e fornece a plataforma dele para grandes empresas aqui no Brasil, mas não são sistemas críticos, né? Não são sistemas que são o core business dessas empresas, mas são sistemas que são relativamente bem usados e que fazem falta, obviamente, no dia a dia, mas que não consumiriam toda essa capacidade computacional que existe nesse processador, por exemplo, tá bom? Você vê aqui 32 GB de memória, né, com um disco de 1 TB. Aqui são algumas informações do que o data center disponibilizava para esse cliente na questão de largura de banda, né, qual a configuração a velocidade da porta, né, do switch que vai conectado lá no servidor, o sistema operacional, o banco de dados rodando na mesma máquina com 4 IPs, né, um KVM, né, que é usado para acesso remoto, e também esse servidor, esse cliente, estava rodando um cPanel para facilitar o dia a dia, né? Muito mais fácil você usar um cPanel para fazer as operações do que entrar lá na linha de comando e fazer toda a manutenção. Aqui existia um NAS, né, que é um Network Attached Storage, é um disco de 80 GB, onde eram feitos os backups. Então o cPanel fazia o backup para lá, que era um disco separado do servidor, que foi isso que propiciou, né, o cliente a fazer a migração sem maiores problemas. E esse servidor estava em Dallas, no Texas. Questão de velocidade, questão de disponibilidade da Limestone, nada a reclamar. Mas qual que é o grande problema disso? É uma máquina só, né? Uma máquina rodando sozinha. Então, se ela parar, para tudo. O banco de dados no mesmo sistema, tá? O deployment aqui também era feito de maneira manual. Então, esse cliente chegou para mim e solicitou minha assessoria e pediu que nós fizéssemos essa migração e um plano de migração, tá? São sistemas PHP+SQL, como eu disse no começo do vídeo, de aproximadamente 12 ou 15 anos de existência. Então, você tem códigos escritos há bastante tempo atrás, você tem códigos escritos mais recentemente, então, quer dizer, tem aí um mix na questão de qualidade, na questão de estrutura. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre se usar o framework XYZ no PHP, mas esse é um ponto crítico para a gente. Por quê? O deployment, né, que é a instalação do sistema em servidores de produção, ele estava sendo feito semi-manual. Por que eu chamo semi-manual? Esse cliente usa o Git, né, que o Git é um sistema de versionamento. E esse código no Git estava sendo feito um pull lá no servidor, né, quer dizer, obtendo o código do repositório Git, e aí, manualmente, o administrador ia lá, fazia o git pull e aí copiava os arquivos alterados nos diretórios mapeados pelo servidor web. Tá? Por isso que eu chamo semi-manual, porque não era totalmente manual, mas o deployment em si demandava aí, trabalhos manuais e totalmente suscetíveis a erro. Tá? Você tem a questão do banco de dados também. Se você troca o banco de dados, você precisa rodar as queries para alterar tabelas, etc. e tal, também feitas manualmente. Então o cliente veio para mim e falou: Guilherme, a gente já perdeu, quase perdeu, né? Ou perdeu um dia de trabalho aí nessa migração, não perdeu dados, mas perdeu reputação com os clientes e também a disponibilidade durante o dia. E nós queríamos migrar para o cloud, mas a gente está inseguro, né, do porquê migrar para o cloud. Né? Então, a primeira proposta para eles foi a seguinte: a gente tem que migrar os sistemas de vocês. Esses sistemas eles já passaram por várias empresas de hospedagem ao longo dos anos, né? Eles já estiveram no local web, depois eles foram para outro servidor dedicado nos Estados Unidos e finalmente pararam na Limestone. Os DNS estavam espalhados. Alguns DNS estavam hospedados com a local web apontando para esse servidor da Limestone. Outros DNS estavam no registro.br apontando para a Limestone. Então, estava assim, realmente totalmente fora de padrão, não havia um padrão. Então, a primeira proposta que eu fiz para eles foi a seguinte:
a gente precisa migrar todos os domínios, todos os DNS para a Amazon. Por quê? Qual que é o primeiro fator aqui que eu queria chamar a sua atenção quando você for migrar a sua aplicação PHP/MySQL para a Amazon? Você precisa fazer com que esse processo não tenha nenhum tipo de downtime, né? Que é o que a gente fala de indisponibilidade. Que isso seja o mais transparente possível para o seu cliente final. Tá? Toda migração, quem é da área de TI sabe do que eu estou falando. Quando se fala em migração, todo mundo começa já a se coçar, né? Começa a dar aquela coceira. Caramba, vamos migrar. E se não funcionar? E se o DNS não propagar? Porque o DNS pode demorar para propagar. Enfim, é um boné velho, como se diz. Né? Então, essa era a primeira preocupação, fazer uma migração totalmente transparente. Então aqui já vai a primeira dica para você que está pensando em migrar. Leve o seu DNS para a Amazon. Tá? Ah, mas eu quero usar Cloudflare, mas eu quero usar outro DNS. Ok, pode usar. Eu vou te mostrar na Amazon, porque eu quero te mostrar algo real que eu fiz, mas essa metodologia, né, esse framework também vai funcionar se você usar um outro DNS. A ideia principal aqui é você ter um DNS centralizado. Tá? No caso, eu reforço que é bom você estar na Amazon, porque você vai levar os seus recursos e sistemas para a Amazon. E dentro da própria Amazon é muito mais fácil. Eu vou explicar por que agora aqui no console. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, indo lá no Route 53, que é o DNS, o serviço de DNS da Amazon, tá? Eu fui lá e criei uma nova host zone. Então, aqui eu tenho uma lista de domínios, tá? E aqui eu tenho o domínio, os domínios, né, dos sistemas que foram migrados, tá? Então, eu fiz a criação desse domínio dentro da Amazon, e migrei, apontei os DNS que estavam registrados lá no registro.br, alguns domínios .net, .com registrados com a GoDaddy, então eu apontei os DNS para a Amazon, mas dentro de cada domínio, o que eu fiz? Eu criei, quando você cria a zona aqui dentro do DNS, ele já cria algumas entradas, mas a entrada principal é a entrada www, ou no seu caso, aí depende do seu sistema, enfim. No meu caso eu tinha dois, esse wildcard aqui e o www. Então eu trouxe o DNS para a Amazon, tá? Levei todo mundo para lá, apontei as entradas do tipo A, que é www, e o wildcard em alguns sistemas, ele vai depender da sua necessidade. Eu apontei para os IPs da Limestone. Então, durante uma noite, eu fiz isso, criei as zonas dentro da Amazon, troquei e apontei as entradas do tipo A e outras que talvez você tenha para o seu servidor on-premise, né, que é o não cloud, no meu caso, Limestone. Fiz isso durante a noite, porque para evitar algum tipo de quebra durante o dia, ali, mas realmente uma precaução, não teria um problema, mas eu fiz isso durante a noite, num dia de semana. No dia seguinte, no dia útil seguinte, eu percebi que os DNS eles já estavam devidamente propagados. O que isso significa? Que o fluxo de rede ele estava indo para a Amazon, né, pelo DNS da Amazon, e a Amazon estava fazendo o roteamento das entradas para o IP da Limestone. Perfeito, era isso que eu precisava. O cliente não percebeu nenhum tipo de mudança, até mesmo porque o ponto final ali do sistema ainda estava na Amazon, aliás, ainda estava na Limestone, passando pela Amazon. Perfeito, primeira tarefa aí completa. Só que aqui o que eu preciso compartilhar com você é a questão técnica. Por que eu fiz isso? Como você pode ver aqui na minha tela nesse momento, o meu wildcard desse sistema, ele funciona da seguinte maneira. O sistema é acessado pelo nome do cliente, ponto, nome do sistema. Por exemplo, mcdonalds.sistema.com.br ou, por exemplo, coca-cola.mcdonalds.com.br, né? Misturando as coisas, mas você entendeu, pegou a ideia, certo? Esses wildcards, ou mesmo se fosse o www, eles estavam apontando para a Limestone. Como é esse aqui, por exemplo. Esse aqui ainda está no IP da Limestone. Trazendo o DNS para cá, o que eu consigo fazer de maneira bastante simples dentro da própria infraestrutura da Amazon? Eu troco o tipo, né? Que aqui está o tipo A, por exemplo,
tá? Eu posso trocar para qualquer tipo que eu queira, e isso já vai automaticamente ser propagado pela rede da Amazon, tá? E automaticamente os clientes finais vão conseguir enxergar essa mudança. E principalmente eu consigo, nesse caso, que está apontando para o IP da Limestone, eu consigo trocar para um alias. Esse alias é algo fundamental dentro da nossa migração. Porque esse alias vai permitir que eu crie ou altere, né, alguma entrada do DNS e aponte para os serviços da Amazon. Eu posso apontar essas entradas, ao invés de apontar para um IP, eu posso apontar para um bucket do S3, eu posso apontar para um Application Load Balancer, eu posso apontar para um Classic Load Balancer, eu posso apontar para um Network Load Balancer, eu posso apontar para um CloudFront Distribution, eu posso apontar para ambientes do Beanstalk, eu posso apontar para VPCs, eu posso apontar para API Gateways, que são as APIs da Amazon, e eu posso apontar para outras zonas dentro do próprio DNS. Veja aqui que eu estou apontando sempre para nomes de domínio, né? São nomes, nunca são IPs. Por quê? Como a gente está dentro de uma infraestrutura cloud, os IPs eles são efêmeros. Então, toda vez que você cria um recurso, é alocado um IP, ele obviamente dependendo do recurso, aquele IP ele é válido para aquele recurso enquanto o recurso estiver rodando. Numa recriação do recurso, ele pode adotar um outro IP, então a resolução de nomes dentro de um ambiente cloud é muito importante, por isso que aqui a gente trabalha com alias. Os alias são apontados para os nomes de recursos, tá bom? Então, recapitulando, nesse caso eu tenho uma entrada www apontando para o IP da Limestone. Esse aqui é o IP da Limestone. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o servidor da Limestone já não funciona mais, tá bom? O que eu posso fazer aqui? Vamos supor que o meu servidor da Limestone estivesse funcionando ainda, eu deixo o IP do jeito que está, os clientes não vão perceber. Quando eu fizer a migração, configuração e testes da minha aplicação dentro da Amazon, sem usar o endereço oficial, eu consigo só virar uma chave no DNS, apontar essa entrada para um alias do nosso Beanstalk. Eu vou falar do Beanstalk já já. Tá bom? Dessa maneira, eu não tenho aquela migração de DNS só quando tudo está configurado. Qual que é a grande pegada aqui que eu preciso que você esteja comigo? Tá? Se eu faço a configuração do ambiente da Amazon sem trocar o DNS, tá? Fazendo ali a migração, configuração e testes. Aí eu vejo que está tudo certo. Eu troco o DNS, o DNS tem esse problema de propagação, certo? Então, pode ser que alguns clientes não consigam enxergar o IP novo no dia seguinte, pode ser que durante o final de semana ainda não propagou para todo o Brasil, por exemplo, tá? Então você pode ter problemas de conexões caindo no seu servidor antigo, conexões caindo no servidor novo, ou até mesmo clientes não conseguindo acessar o sistema de jeito nenhum, porque dá um problema lá no provedor de acesso dele lá, seja NET, Vivo e etc. Tá? Esse é um problema de você fazer essa troca só quando você tem tudo configurado. A grande vantagem, nós levamos o DNS e continuamos apontando ele para Limestone, passando ali pela Amazon. Qual que é a vantagem aqui? Tá? A gente fez a troca do DNS sem precisar criar a infraestrutura novamente do zero. Tá bom? Então, a gente conseguiu apontar a entrada A, aqui nesse caso, para o IP da Limestone, e só trocar o alias quando tudo estivesse pronto. Vamos supor que por algum motivo a gente fez a migração, deu algum problema. Eu poderia, de maneira muito simples, trocar do alias para o IP da Limestone e fazer um fallback, que a gente fala, voltar para o backup, não para o backup, mas para o sistema da Limestone. Eu poderia trocar as chaves, apertar os botões de maneira que eu voltasse a minha infraestrutura para Limestone e para Amazon. Foi isso que aconteceu. Nós mantivemos as duas infraestruturas rodando ao mesmo tempo, até que a gente tivesse certeza absoluta que a Amazon estava totalmente estável, sem nenhum problema. Então a gente tinha aqui o backup, né? A gente tinha um servidor rodando, claro que a base de dados do servidor da Limestone estava desatualizada, mas a gente tinha ali a nossa segurança de saber que se alguma coisa der problema na migração, a gente volta para Limestone e está tudo certo, tá bom? Migração tem que tomar cuidado,
porque é realmente um dos principais pesadelos das pessoas de TI, seja desenvolvedor, arquiteto, cara de infra, tá bom? Então beleza, ó. DNS, migramos todo mundo, deixamos as entradas assim com eles, tá? Já foi um passo gigantesco. Aí voltando aqui para nossa infra, né? Então lá na Limestone a gente tinha essas configurações, servidores com 32 GB de memória, rodando MySQL, tal, processador, bala, tudo rodando beleza. E agora? A gente precisa criar instâncias, né? Que são as instâncias EC2 ou EC2, né? Então eu vou entrar aqui na minha lista de instâncias só para falar rapidamente para vocês o que rolou. Primeira coisa que erroneamente muita gente faz. Bom, se eu tinha um servidor de 32 GB lá no Limestone, o que eu vou fazer? Eu vou criar um servidor de 32 GB na Amazon também. Legal. Então, o que se vê por aí as pessoas te mostrando como fazer as coisas, né? Você vem aqui no dashboard da Amazon, vem aqui criar nova instância, né? Vamos lá, eu vou criar no tipo Linux, né? Porque era o tipo que eu estava usando. Eu vou usar aqui um tipo da Amazon para não ter nenhum problema. E aí vou lá buscar os que tem 32 GB de memória. Legal. Olha aqui, ó. Esse tem 32 GB de memória, com 8 vCPUs, né, que é bastante poderoso. Ele é do tipo T2 2X Large, né, ou T2 2X Large, como você preferir. Né, você está falando aqui, Network Performance Moderate, pô, bem legal, show de bola. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse tipo aqui, vamos jogar no Google lá, ó, T2 2X Large, e tá aqui, ó, Pricing. Né, tão buscado isso que as pessoas... Né? Já está ali no Google, o Google já até sabe o que as pessoas vão perguntar sobre essas instâncias, tá bom? Então vamos aqui, ó, fazer junto aqui na real, tá bom? Aqui, ó, a nossa instância, tá? Ela tem esse custo, eu não estou nem considerando a região, tá bom? Estou considerando a região dos Estados Unidos, não vou criar instâncias no Brasil, porque isso obviamente vai ficar mais caro, tá bom? Então olha aqui, ó, 0.376 por hora, ok? Então vezes 24, que é um dia, vezes 30. Preços em dólar, ok? 270 dólares e 72 cents. 270 dólares e 72 cents. Olha o quanto esse cliente gastava na Limestone. 189 dólares. Isso já com o backup. Qual que é a primeiríssima razão de você não migrar? O cliente vai gastar mais. O cliente vai gastar 90 dólares a mais. Como é que eu vou justificar isso para ele? Como é que eu vou convencer o cara que a Amazon é melhor, tá total. Agora que vem a segunda dica. A segunda dica é essa. Você não pode ter o mesmo mindset, o mesmo pensamento no cloud com que você tinha lá na Limestone. Tá? A configuração, o jeito que as instâncias virtuais funcionam são completamente diferentes de uma máquina padrão on-premise, aquela não cloud. Então não cometa esse erro, ok? Não faça esse depara, não pegue máquinas da mesma potência, porque você vai gastar absurdamente mais sem precisar, tá bom? Em cloud, falando da Amazon especificamente, existe um guia de melhores práticas, tá? O guia de melhores práticas de arquitetura de sistemas, e um desses tópicos desse guia diz que comece com uma infraestrutura menor possível, e vá aumentando ela gradativamente conforme a sua demanda. Legal. Esse cliente que eu estou migrando, que eu migrei, ele não tinha histórico em cloud. Eu não tinha como saber se uma máquina do tipo T2 Nano ou T2 Micro, se essas máquinas atenderiam a demanda desse cliente. Eu não tinha como saber isso, tá? E esse também é uma recomendação da Amazon. O que você deve fazer? Você deve aprender com seus próprios números. Não tente fazer estimativas malucas da sua própria cabeça. O processo ele tem que ser empírico, tá? Vou te mostrar como que você faz isso sem correr o risco da sua aplicação cair, porque não adianta também você falar, tá bom, então eu não vou pegar um servidor de 32 GB, vou pegar o menor que tem, ele não aguenta. Então,
A dica é, esquece, principalmente aqui, ó, usando os meus números. Esquece 32 GB de memória, esquece esse processador, deixa isso para lá, tá ok? Isso é muito importante mesmo. Anota no caderninho aí. O que eu fiz? Falando ali dos pilares, tá? Você precisa fazer um processo empírico e formar os seus próprios números. O que isso significa? Significa que você tem que começar com a menor infraestrutura possível, tá? Menor infraestrutura possível. O que quer dizer possível nesse caso? Vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Uma máquina do tipo T2 Nano, ela tem um vCPU e 500 megas de memória, né? Meio giga. E do tipo EBS, né? Network Performance Low to Moderate, tem o IPv6. Mas não vamos entrar nessa questão não. Vamos pegar aqui só memória e a questão da CPU virtual. O meu bom senso diz 500 MB de memória, eu não vou conseguir rodar uma aplicação PHP. Por quê? Técnica do um dedo, tá? Não vai rodar. Então, para não começar no mínimo possível, eu vou escolher a segunda, que é a T2 Micro, e que ela é elegível para o free tier, né? Que é aquela parte da Amazon, né? Aquela camada de preços onde você não paga nos primeiros 12 meses. Eu não estou nessa camada de preço, esse cliente também não estava por diversos motivos, mas você pode começar por aqui. Olha só, você não vai pagar pelas suas instâncias. Então comece pela T2 Micro. Você vai testar a sua aplicação, ver qual que é a demanda dela, e com as técnicas de auto-scaling você vai conseguir ter elasticidade na sua infraestrutura, e com os dados que vão ser processados, com a demanda, acesso de clientes, você vai ter números suficientes para dizer, ok, talvez a T2 Micro, baseado no valor, baseado no tanto de memória que ela me oferece, talvez a T2 Small, ao invés de ter duas T2 Micro, eu posso ter uma T2 Small, ou 4 T2 Small ao invés de duas. Você vai conseguir trabalhar com dados, tá bom? Então, perguntinha que está aí em todos os fóruns. Como que eu estimo minha infraestrutura? Não tem número mágico, eu não vou te dar uma fórmula, olha, aplique essa fórmula e vai estar tudo certo. Não tem como, ok? Nesse caso eu comecei com T2 Micro e, pasmem, tá mais rápido do que estava na Limestone, por N motivos que a gente vai falando aí nos próximos vídeos, tá bom? Ok, então, questão de dimensionamento, tá bom? Então, não dimensione parecido com sua infraestrutura anterior, que você vai gastar muito mais, tá? Aqui, provei por A mais B para você. Ok, legal. Bom, já tenho aqui a estrutura do DNS, já tenho uma ideia das instâncias, ok, legal. E o banco de dados? Bom, voltando aqui, nosso cliente rodava um banco de dados MySQL ou MySQL no mesmo servidor, né? Meio maluco, mas olha, posso dizer para você que eu vejo isso todo santo dia. Posso dizer que é uma exceção que empresas utilizem, ou sistemas que utilizem um servidor separado. Estou dizendo de empresas pequenas, tá bom? Não estou dizendo dos grandes portais, não. Estou dizendo de empresas que não têm essa cultura das boas práticas de sistemas. Muito comum, o sistema e banco de dados rodando no mesmo servidor, tá? Bem comum mesmo. E era o caso desse cliente. Então a gente precisava levar o banco de dados para a Amazon. E quais são as duas opções, tá, que você tem para levar os seus bancos de dados para a Amazon? Primeira delas, você pode criar uma instância, né, EC2 ou EC2, do jeito que você, do tamanho da família que você achar melhor, né, fazendo os seus planejamentos aí de tamanho, de disco, de memória, instalar uma instância, instalar uma MySQL nela, e aí ser feliz, colocar um IP nela e tá valendo, é uma máquina MySQL. Esse é o jeito que você precisa gerenciar. O segundo é usando o serviço RDS da Amazon, ou RDS. O que é o RDS? É um serviço gerenciado pela Amazon que te dá a possibilidade de criar bancos de dados lá dentro, e toda a infraestrutura é fornecida pela Amazon. Você não precisa se preocupar em
monitorar esses serviços, né, no sentido de saber se a instância está rodando ou não. Você não precisa aplicar os patches de segurança e você não precisa se preocupar principalmente com o escalonamento desse banco de dados. O que eu quero dizer com escalonamento? Se o seu banco de dados começa a crescer muito, tanto em tamanho de disco quanto em número de acesso, você vai precisar o que? Aumentar a sua instância, fazer o fine-tuning do banco de dados e várias outras coisas para que ele continue performando de maneira aceitável conforme a sua demanda cresce. Quem dirá se você tiver picos de acesso, né? Então, todo o gerenciamento fica com você, inclusive backup. Você tem que fazer o backup do MySQL. E se você quiser ter um servidor slave do MySQL na instância EC2, você tem que fazer tudo isso. E aqui não, aqui a Amazon te entrega um serviço gerenciado. É um dos serviços gerenciados que a Amazon te entrega. Minha recomendação, utilize o Amazon RDS sempre que possível e trate as outras opções como exceção. Tá? São exceções, eu conheço empresas que utilizam a Amazon e tem MySQL rodando em instâncias EC2, mas são casos específicos que fogem muito da curva de necessidade e da necessidade de negócio. Tá bom? Então, use o Amazon RDS, porque é muito, muito simples. O Amazon RDS vai te dar a oportunidade de você criar diferentes tipos de bancos de dados. Olha só, eu posso ter o Amazon Aurora, que é aí um banco de dados compatível com o MySQL. Eu costumo dizer que ele é o primo rico do MySQL. E você tem o MySQL em si, ou MySQL. Você tem o MariaDB, que também aí é um primo aí do MySQL. Você tem o Postgre, você tem o Oracle e o SQL Server. Olha isso que fantástico. A Amazon te dá a oportunidade de você escolher qual o tipo de banco de dados só clicando, tá? Só clicando aqui. Você não precisa, por exemplo, para rodar o SQL Server, você não precisaria instalar o servidor, pegar a licença, etc e tal. Os bancos de dados que são gratuitos, é claro que é mais fácil, né? Você é gratuito, você vai lá e instala, mas e os que são licenciados, como o Oracle, por exemplo, tá bom? Cada um aqui tem um preço, tá? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, que cada tipo tem um preço e cada preço vai ter uma peculiaridade que você precisa se preocupar. Qual que é o foco aqui? Na migração, lembrando, nosso cliente rodava MySQL 5, como você pode ver aqui nessa imagem. A gente não quis usar o MySQL na Amazon. Nós optamos pelo Aurora. Tá? O Aurora é um banco de dados que vai te dar a possibilidade de ter uma replicação multizonas, tá? Ele vai criar um cluster onde tem um servidor principal e 2 slaves automaticamente. O que isso significa? Alta disponibilidade. Significa que os seus dados estão sendo salvos numa AZ da Amazon, né, numa zona de disponibilidade da Amazon, e automaticamente replicados para outras zonas da Amazon. Se por acaso o seu servidor principal, o seu servidor de banco de dados der algum problema, a Amazon vai fazer a troca. Os seus dados estão espalhados em outras zonas de disponibilidade e a Amazon vai fazer a troca desses servidores para você. O que isso significa? Alta disponibilidade, zero preocupação. Imagina você fazer isso, você mesmo fazer isso, criar instâncias e sair replicando dados, você vai ficar doido, a não ser que você tenha uma equipe aí muito grande trabalhando com você, tá bom? Então nós escolhemos o Aurora por ser um cluster e que nós julgamos que o Aurora é mais rápido do que o MySQL, aí, baseado em vários benchmarks que existem na web. O Aurora tem 2 tipos, o que eu estou chamando de comum e o serverless. O comum, eu tenho um master com vários slaves, um master com vários slaves rodando queries em paralelo, vários masters, quer dizer, várias instâncias que podem ser usadas como criadores, writers, né, escritores, eu não sei se essa é a tradução certa, e o serverless, a Aurora Serverless. Então, aqui na nossa análise, o Aurora é o banco de dados cloud mais próximo do que a gente precisa, tá bom? Ah, mas Guilherme, eu posso migrar para o MySQL? Pode, claro que você pode. O MySQL, se você clicar aqui, você vai ver que ele não tem essa questão do cluster, ele não tem essa replicação.
ele deixa de ser seguro? Claro que não. Você pode até escolher a versão do MySQL aqui. A única questão é que você vai ter uma instância só, né? Você não tem essa questão da replicação, mas ele também vai funcionar de boa para você, tá? Na questão do Aurora, realmente é muito potente e a replicação é toda gerenciada pela Amazon, tá? O algoritmo de replicação do Aurora, essa replicação entre zonas de disponibilidade é muito foda, para não falar outra palavra, tá? Não posso falar isso, mas falei. Então, Aurora foi nosso banco de dados escolhido no RDS, sem criar instâncias. Beleza? Então, beleza. Legal. Recapitulando. DNS, vamos rodar nossos sistemas lá nas instâncias EC2, show de bola. E aí agora eu acho que é hora de tacar-lhe pau, né? Como é que a gente faz essa bendita migração? O DNS já está lá configurado. E agora, José, você pode estar me perguntando. Legal. Passo número 1, como é que a gente vai fazer essa migração? Levar o código em si para a Amazon. Ah, mas por que não um banco de dados? Lembre-se que esse é um sistema de produção, né, onde nós temos clientes usando esse sistema de produção e que os dados estão sendo lá alterados, inseridos, deletados. Tá? Se eu faço uma cópia do banco de dados hoje e não migro, ele já está desatualizado, porque ele não tá ali sincronizado com os bancos de dados de produção. Então eu não posso levar o banco primeiro. O banco tem que ser a última coisa. Quando tiver tudo rodando, eu levo o banco de dados para lá e troco a chave lá, troco as entradas no DNS. Então, a nossa estratégia é começar pelo código. Eu preciso ter certeza absoluta que o meu sistema roda nas instâncias EC2, que eles são escaláveis e principalmente que eles têm a questão da performance, que eu falei para você, não cria ali um servidor de 32 GB na Amazon, porque você vai gastar muito e não vale a pena. Então é levar os sistemas, levar os códigos em si para a Amazon. Beleza, mas e aí, né? Como, né? Vou te falar. Esse cliente, falei aí da questão do deployment, né? O deployment é o quê? Aquela tal, vamos publicar o sistema em produção, vamos jogar ele no ar. Como que você pode jogar o sistema no ar? Duas maneiras, manualzão, né? Copiando os arquivos lá para o servidor, pode ser via SFTP, FTP, por SSH, fazendo do jeito que eu falei. Você pode ter um repositório Git, aí você loga no servidor, você loga na instância, puxa o código do Git, vai lá, mexe em parâmetros de banco de dados, etc e tal, pode fazer isso. E você tem o que é chamado no mercado de CI/CD. Vou colocar aqui embaixo, CI/CD. Então, CI/CD. CI é o Continuous Integration e o CD é o Continuous Delivery. O Continuous Integration é quando você está sempre integrando novas coisas ao seu código principal, e o Continuous Delivery é quando você está sempre entregando de maneira contínua. Poxa, mas que óbvio, né, Guilherme? Claro que a tradução é isso. O que isso significa na real? A real é o seguinte: você achou um problema no seu sistema, você arruma ele e joga lá no Git, e o Git já faz a publicação do seu sistema automaticamente, sem intervenção manual. Claro que tem as aprovações, as pessoas vão aprovar, desaprovar, enfim, quando estiver tudo aprovado, vai rodar uma rotina que vai lá na sua instância da Amazon, instala uma nova versão e fica tudo beleza. Se der algum pau, ela faz o rollback. Se você estiver dormindo ou sua instância cair, você pode reinstalar o sistema automaticamente. Então, eu estou falando do deployment porque ele é o coração dessa migração. Esse cliente não tinha esses deployments automáticos e premissa para a gente foi: ok, vamos migrar para a Amazon, mas precisamos fazer o deployment automático. Se não tiver deployment automático, que é a parte do CD, você pode nem ter o CI, mas o CD eu preciso que você tenha. Bom, eu dito ok, mas como que a gente faz isso? Então, agora a gente vai ter que fazer uma pausa, parar de falar um pouquinho sobre a Amazon e voltar um pouco na estrutura dos sistemas. Como que você pode fazer o deployment da sua aplicação de maneira automática. Eu não quero entrar nesse mérito de maneira muito profunda, porque isso é digno de uma aula só sobre deployment. Uma aula para eu falar só como que você pode automatizar seu deployment usando ferramentas da Amazon. Pincelada rapidinha aqui. Você tem, dentro da Amazon, você tem o code commit, o code build, o code deploy, o code pipeline e o code star.
É muito serviço, é muito code, né? A Amazon tem dentro dos serviços dela coisas que existem no mercado. Então, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento dessas ferramentas, eu vou falar algumas que são similares. Qualquer coisa, depois você deixa um comentário aqui que eu ajudo você. O Code Build, o que ele faz? Ele testa e builda o código. Então, ele é equivalente a um pipeline, tá? Então, ele é equivalente a uma imagem Docker que vai criar e vai compilar o seu sistema. No caso do PHP, não existe compilação em si, você tem só para outros tipos de tecnologia, mas o pipeline em si pode não só compilar, ele pode preparar o seu código para ser instalado, publicado no servidor de produção. Tá? O Code Commit, ele é o equivalente ao GitHub, ele é o equivalente ao Bitbucket, ele é equivalente ao GitLab, a esses serviços de versionamento. Então a Amazon tem um serviço de versionamento que você pode não usar o Bitbucket, usar a Amazon como seu repositório Git. Tem vantagens e desvantagens, ok? O Code Deploy é o cara que realmente faz a instalação, né, usando termos mais simples, instalação e configuração do seu sistema lá no servidor de produção. Então você tem o Code Build, que prepara ou builda, né, ou compila o seu código, o deploy, que faz realmente a instalação dentro das instâncias. Bom, então esse cliente usa o Bitbucket, conforme eu disse. Então aqui eu estou na conta desse cliente e nós temos os repositórios aqui, tá bom? Dentro do Bitbucket nós também temos os pipelines, que é análogo àquele serviço da Amazon. O que esse pipeline é? Nada mais do que uma imagem Docker, né? É como se fosse, se você não sabe o que é o Docker, como se fosse uma máquina virtual rodando, tá? Pelo amor de Deus, entre aspas. É uma máquina virtual rodando que vai fazer algum tipo de função que você pedir para ela. No nosso caso, é uma função de deployment, quer dizer, ele vai pegar o código que está aqui dentro do Bitbucket que os desenvolvedores trabalharam e comitaram para dentro desse repositório, vai pegar a última versão, né, no caso do Branch Master aqui, e vai mandar lá para a Amazon. Se você não é desenvolvedor, você não sabe o Git, Branch, não se preocupe, tá bom? O foco aqui é falar para você que existe algum lugar que o código está pronto para ser deployado, né, ou ser instalado, ou ser publicado, tá bom? Como você queira chamar. Então, esse cliente está usando ainda usa, o Bitbucket, e a gente vai usar um recurso do Bitbucket chamado pipeline. Por quê? A gente precisa tirar o código do Bitbucket que está externo à Amazon e levar para dentro da Amazon. Como que isso é feito? Tá? Isso é feito através desse serviço chamado Bitbucket Pipelines, e esse Bitbucket Pipeline ele é descrito ou configurado por um arquivo chamado YAML, né, que é o YML, que é um arquivo de configuração, né, nesse tipo específico chamado YAML, e que diz para o pipeline como proceder. Tá? E aqui a gente está usando um recurso do Bitbucket chamado Bitbucket Pipes. O que são esses pipes? São imagens Docker preparadas para fazer alguma função específica. Quer dizer, eu não preciso criar uma imagem do Docker, configurar essa imagem, colocar lá as dependências, depois as bibliotecas, fazer a configuração. Não preciso fazer nada disso. O Bitbucket ele disponibiliza para a gente esse pipe. E um dos pipes que o Bitbucket fornece para a gente é um chamado AWS Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk, eu não disse isso ainda para você, mas a gente vai chegar lá. Esse pipe, o que ele faz? Pega o código que está aqui no Bitbucket, leva ele para a Amazon e joga ele dentro da Amazon. De lá, a gente consegue fazer o deployment. Tá? Então, o pipeline é a ligação entre o mundo externo e a nossa infraestrutura da Amazon. Tá bom? Feito isso, com o código dentro da Amazon, eu consigo fazer a publicação nas instâncias, né? Fazer aí a publicação do meu sistema de maneira automática, e aí a gente é feliz pro resto da vida. Né? Porque esse pipeline ele é disparado automaticamente. Então, dentro do Bitbucket, você pode configurar que quando determinada ação acontecer, você vai rodar esse pipeline automaticamente. Nesse caso, e é uma prática de mercado, toda vez que houver
um merge, né? Quer dizer, toda vez que houver ali uma adição de código em um determinado local do Bitbucket, que a gente chama de branch. Nesse caso, quando um código novo é inserido nesse branch PROD, ou prod, toda vez que um código é inserido aqui dentro desse branch, esse pipeline é automaticamente disparado, que vai consequentemente fazer uma nova instalação ou uma nova versão nas instâncias da Amazon que a gente vai configurar. Tá bom? Então, a estratégia é essa. Quando houver uma alteração no sistema, né, devidamente aprovada pelos gerentes, pelos diretores, esse pipeline vai rodar e vai fazer publicação na Amazon. Dessa maneira, a gente está fechando o elo de automação da ferramenta. Você pode me perguntar, dá para migrar para o cloud sem fazer essa automação? Dá, lógico que dá. Mas estou te mostrando uma solução que vai, primeiro, automatizar processos manuais, encantar o seu cliente, e se não for seu cliente, a sua empresa, você vai ter mais tempo para se dedicar a coisas menos operacionais, tá? E, principalmente, é um mindset do cloud, porque essas instalações, elas têm vários tipos. Eu vou falar disso para você na segunda parte dessa aula. Tem vários tipos, e esses tipos, você só consegue ter total controle e benefício deles se você automatizar, tá bom? Então, ó, aqui estou mostrando o jeito certo profissional de fazer a parada. Tem jeito de fazer manual, não fazer? Sempre tem, tá? Sempre tem. Mas a minha missão é te falar o melhor. O que o mercado usa, tá? Isso aqui não é invenção minha, é um padrão de mercado. Tenho diversos exemplos de empresas que estão fazendo esse uso aqui. É isso que eu vou mostrar para você, tá bom? Vamos pular lá para a Amazon de novo. Então, a automatização do deployment é importante para a gente porque as instâncias vão ser criadas, atualizadas e substituídas automaticamente para o nosso sistema de auto-scaling, tá? Esse sistema de auto-scaling vai aumentar ou diminuir a infraestrutura e também as máquinas vão ser atualizadas com novas versões da aplicação através desse pipeline e a gente vai usar aqui dentro da Amazon o serviço chamado Elastic Beanstalk. O que o Elastic Beanstalk é? Ele é daqueles serviços gerenciados na Amazon. Lembra que eu falei do RDS? Você pode ter uma instância instalada com um banco de dados e pode usar um serviço gerenciado. Aqui é a mesma coisa. Eu posso manualmente ou, claro, automatizando através de scripts a criação de instâncias, onde eu tenho o PHP e o servidor web da sua escolha, né? Pode ser o Apache ou outro, configurados, mapeados, etc. E aí eu faço a publicação dos sistemas nessas instâncias, só que aí é a minha responsabilidade de sempre, primeiramente, claro, criar essas instâncias, criar as imagens dessas instâncias e mantê-las realmente atualizadas sempre, ou eu posso usar um serviço gerenciado. O que esse serviço gerenciado faz? Ele faz não só a criação das instâncias, como ele me permite, através de scripts, CLI ou pelo console, ele me permite criar a infraestrutura completa. Completa em que sentido? Na questão de segurança, na questão do auto-scaling, na questão do load balancer e na questão das instâncias em si. Além de outros bônus que eu vou mostrar para vocês, na questão de monitoria, na questão de log. Então, o Beanstalk, ele trouxe, nesse caso, falando dessa migração desse cliente, ele trouxe uma curva para a gente de aceleração muito grande. O cliente tinha pouco tempo para sair do Limestone e ir para a Amazon, porque a Limestone ia cobrar mais um mês, quer dizer, tem a questão do custo, etc. Então, a gente tinha pouco tempo, entre aspas. Lógico que nesse mercado o tempo é um pouco, a gente fala às vezes um ano é pouco, né? Mas a gente tinha 3 semanas para fazer essa migração. Então, o Elastic Beanstalk trouxe essa inteligência, quer dizer, a gente não precisava criar tudo do zero, através de scripts, principalmente não precisava se preocupar em configurar, criar imagens das instâncias com os softwares necessários. E o Beanstalk é um serviço gerenciado fantástico e que ele é subestimado.
né? Muita gente fala, mas o Beanstalk ele é um serviço gerenciado que cria os recursos para você. Detalhe importante, o Beanstalk é totalmente gratuito, você só paga pelos recursos criados por ele, você vai pagar pelas instâncias que a Amazon cria, vai pagar pelo load balancer, você vai pagar por outros recursos que você mandar o Beanstalk criar para você, mas usar o Beanstalk é totalmente gratuito. E eu digo que ele é subestimado porque eu já ouvi de desenvolvedores falar, mas o Beanstalk é para quem não manja de criar infraestrutura manualmente. Eu tenho um outro ponto de vista. Eu acho que ele me dá a flexibilidade, a aceleração e entregar um produto estável para o meu cliente, sem eu precisar me preocupar com coisas que já são automáticas. Se as coisas já são automáticas, para que eu vou ficar criando do zero? Nesse caso, o cliente usa uma aplicação simples, quer dizer, é o PHP rodando um servidor web que conecta numa base de dados. É isso, não preciso de configurações específicas do PHP, não tenho bibliotecas mirabolantes para instalar, não tenho nada adicional ao sistema operacional. Então, para que eu vou reinventar a roda se a Amazon me dá a oportunidade de usar um serviço gerenciado? Então, o Beanstalk foi eleito como nosso serviço para migração e nós ficamos muito impressionados com a facilidade, a estabilidade e a visão do monitoramento de produção que ele nos dá depois da migração. Recapitulando, o deployment, o pipeline vai rodar, vai passar o código para o Beanstalk e o Beanstalk vai fazer a instalação das versões da aplicação dentro dos servidores. Tá bom? O último tópico aqui falando da infraestrutura em si, né, da nossa estratégia de migração. O banco de dados ele foi criado externo ao Beanstalk. Tá? Nós criamos dentro do RDS, nós criamos o nosso cluster Aurora, como eu mostrei para vocês, lá no RDS, sem incluir no Beanstalk. E eu vou explicar para vocês o motivo que foi feito isso, e é um motivo bastante plausível que você tem que ficar esperto aí na sua migração, tá bom? Só para a gente finalizar essa nossa aula aqui sobre a estratégia, aqui é uma aplicação já migrada. Olha só, eu tenho logs, né, que eu estou dentro do Beanstalk, eu posso puxar os logs do servidor, as últimas 100 linhas, o log inteiro, eu posso ver qual é o estado atual da minha infraestrutura, né? O monitoramento, olha isso que legal, né? A utilização da CPU, latência, tenho gráficos, posso configurar alarmes, tenho aqui, olha só, isso aqui eu falei anteriormente, né? Para você atualizar a sua instância, né? Questões de segurança, né? Olha só, nesse caso a gente está usando o PHP 5.6 ainda, o cliente não usa o PHP 7, também é outro complicômetro, porque não é a versão atual do PHP, eu teria que ir atrás de bibliotecas, etc. Tenho eventos, tenho todo o log das instâncias, né, dentro desse projeto, enfim, tem muita coisa para mostrar aqui. Então, para finalizar aqui nosso capítulo da estratégia, falei sobre o DNS, o que nós fizemos para centralizar o DNS e por que a gente usa o DNS na Amazon para depois só apontar o alias. Depois falei aí sobre como dimensionar a sua infraestrutura, eu vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Como dimensionar a sua infraestrutura na Amazon. Falei sobre o banco de dados, por que você deve usar o RDS e não criar uma instância EC2 para hospedar o seu banco de dados. E falei também aí sobre o Beanstalk, por que a gente está usando o Beanstalk para essa migração, para ele trazer para a gente essa velocidade, esse dinamismo e várias ferramentas que já estão inclusas no serviço que a gente não precisaria se preocupar com elas, tá ok? Essa é a primeira aula sobre essa migração, né? Tem muita coisa a se falar e a gente discutir com você. Para não ficar muito cansativo, eu estou quebrando essa sequência aí de aulas em algumas, tá bom? Então fica ligado, na próxima aula eu vou mostrar para você na prática, eu vou começar a migrar as coisas, né? Como a gente faz a questão ali do deployment, né? Como é que a gente ativa o pipeline. Eu vou mostrar para você como usar aquele pipe do Bitbucket, como é que a gente conecta ele na conta da Amazon e a gente vai ver o código chegando lá na Amazon, o código chegando dentro de um bucket do S3 e esse bucket do S3 que está ligado aqui com o Beanstalk vai fazer toda a mágica acontecer, tá bom? E claro, depois eu vou falar
da migração do banco de dados e também dos resultados, né? Questão aí do tamanho da infraestrutura, qual tipo de instância que a gente usou, como é que o sistema está rodando hoje em dia, aí que já tem umas 3 semanas rodando, só te adiantando, sem nenhum problema, totalmente estável, e o cliente está super feliz, porque agora o deployment é feito automático, ele manda correções para o ar em 5, 10 minutos, e o cliente nem percebe, porque é tudo automático, tá bom? Então olha só, eu te vejo na próxima aula, espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa nossa discussão técnica aqui, eu sei que ela foi um pouco mais teórica, mas na próxima aula a gente mete a mão na massa, tá bom? Qualquer coisa me deixa um comentário aqui. Um grande abraço para você, te vejo na próxima, tchau!